quer dizer a história pela qual nós passamos, aquilo que acontece recentemente, também com o olhar da história, ou seja, com o olhar voltado para trás. Isso nos permite olhar o presente a partir daquilo que já aconteceu e nos permitiria, talvez, não cometer os mesmos erros que já cometemos, sem entendermos a finalidade da história. Eu vou fazer um recorte histórico, mas um recorte histórico muito recente. Eu vou falar do pensamento contemporâneo que surge no século XIX, para nos questionar sobre algumas demandas que existiam naquele momento e algumas demandas que talvez consigam reaparecer no momento contemporâneo. Uma delas é pensar se as grandes revoluções históricas, de fato, elas trouxeram transformações para o ser humano. Cito a título de exemplo aqui a grande Revolução Francesa, ou, de fato, as transformações que a Revolução Francesa trouxe, como, por exemplo, os termos de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso porque todos nós sabemos que a sociedade, especificamente a sociedade francesa, passava por um momento de dificuldade material e houve aí as revoluções em função daquilo que o Estado promovia para a França. Surgiu então a Revolução Francesa. Só que com a Revolução Francesa houve uma mudança na sociedade, o que é muito evidente quando há grandes revoluções. Com essa mudança da sociedade surgiram os dois grandes grupos. Um dos grupos que é mais conhecido são chamados de os burgueses. E se a gente pensar aqui, quem são os burgueses? Os burgueses são os grandes proprietários, são os ricos, são os milionários, são os bancários. Falando de maneira muito sucinta, são aquelas pessoas que têm dinheiro e que fazem a transformação social através do dinheiro. Se fôssemos colocar em pensamento contemporâneo, são as pessoas que nos dão emprego, são as pessoas que têm maior renda, são as pessoas que fazem a renda girar. Só que os burgueses perceberam que, já que são eles que fazem essas transformações sociais, eles podem fazer mais e poderiam fazer mais. Esse foi o pensamento. E aí resolveram entrar por meio da burguesia no campo político. Entrando no campo político, surge ao mesmo tempo um conceito que nós conhecemos, que é o conceito de capitalismo. E quando eu falo conceito, é de fato o conceito, porque capitalismo pode ser o capitalismo industrial, pode ser o capitalismo agrário e pode ser o capitalismo financeiro. Esse capitalismo aqui que surge com a Revolução Francesa, a partir da burguesia, que entrou por meio da política, nós chamamos de capitalismo industrial. E por que capitalismo industrial? Porque nessa mesma época, e a Revolução Francesa é de 1789 e 1799, nessa mesma época, que é o século XIX, surge também a Revolução Industrial. E o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é quando perceberam que, através da maquinização, ou seja, colocar máquinas nas fábricas para trabalhar, você iria desempregar uma quantidade enorme de pessoas. E isso aconteceu. A Revolução Industrial fez com que a tecnologia, a técnica, o desenvolvimento tecnológico e científico fizesse com que os homens da época, século XIX, começassem a ficar desocupados. Gerou-se, então, uma quantidade enorme de desemprego. E todos nós sabemos que com o desemprego vem as outras consequências. Aí vem a violência, aí vem a desurbanização, aí vem as periferias, e aí vem a segurança exacerbada contra aqueles que não trabalham, e assim por diante. Isso devido à Revolução Industrial, que é a maquinização das indústrias, colocar as máquinas nas indústrias. Tem outros fatores que precisam ser pensadas também. Essas inovações tecnológicas, elas não podem ser vistas apenas pelo viés negativo, porque com as revoluções tecnológicas nós temos, por exemplo, o telefone, nós temos o cinema, nós temos os telégrafos, nós temos as rádios de comunicação e assim por diante. Nós tivemos muitos benefícios através da Revolução Industrial, máquina a vapor e assim por diante. As coisas ficaram mais rápidas. E aqui eu estou falando do século XIX. Só que nós temos que pensar de fato que, além desse benefício da Revolução Industrial, o que ela deixou de fato? Quais foram os malefícios? E a gente tem que pensar se esse progresso técnico-científico, eles caminharam ao mesmo tempo que o progresso humano existencial. E aqui está o foco dessa explicação. Nós tivemos um progresso técnico-científico muito grande no século XIX,
com o surgimento da burguesia, com o crescimento do capitalismo, com a revolução industrial, mas a gente tem que ver se, ao mesmo tempo, esses progressos técnicos científicos acompanharam o desenvolvimento humano existencial. E quando eu falo humano existencial, é para perguntar de fato até que ponto nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos, ou se apenas o progresso técnico científico valeu a pena. Isso nós iremos ver nas próximas aulas, quando a gente começar a perceber que, para além de pensar as revoluções industriais, tecnológicas, o desenvolvimento do capitalismo, que hoje é chamado de capitalismo financeiro e que antes era chamado de capitalismo industrial, acompanharam de fato o desenvolvimento humano.